dois estados de preferência, tem uma frequência de transição aqui, e eu posso dizer, se o meu íon, o estado interno, só pode ocupar um desses dois estados, então isso é um registro, é uma informação binária, só que eu posso ter não apenas este estado ou esse estado, eu posso ter uma superposição dos dois estados. O meu estado de vibração é um oscilador harmônico, então tem um estado fundamental e os outros estados excitados são igualmente espaçados com uma energia que aumenta em H cortado ômega de vibração. Tá? Usando lasers, a gente consegue acoplar. Posso usar um laser para passar a população desse estado atômico para esse estado aqui, mas o laser não vai conferir apenas energia, ele vai transferir momento também, o que significa que ele vai mudar o estado de vibração do íon da mesma forma. É possível manipular a interação desses íons com os lasers de forma a ter interações como essa aqui, em que eu mudo o estado do íon do estado eletrônico mais alto para o estado mais baixo, criando uma excitação de vibração, ou vice-versa, né? Eu passo do estado mais baixo para o estado mais alto, destruindo uma excitação de vibração. Esse modelo aqui é o que acontece na interação de átomos com fótons, em eletrodinâmica quântica em cavidades, é o chamado modelo de James Cummings. De novo, esse é um modelo de osciladores acoplados, a gente consegue entendê-lo através desses osciladores. No caso dos íons é um pouquinho mais rico, porque eu posso fazer não apenas isso aqui, mas eu posso fazer o contrário. Não há nada que me impeça de passar desse estado para esse, destruindo uma excitação da vibração. Tá? Então, desse ponto de vista, é mais rico. Se a gente olhar os estados eletrônicos, o estado eletrônico mais baixo, o estado eletrônico mais alto e os níveis sucessivos de vibração, a gente tem duas escadas aqui. E uma maneira, então, de mudar esse estado interno do íon é sintonizar um laser para que ele excite a transição, por exemplo, do estado eletrônico mais baixo, o estado fundamental do poço de potencial, para o primeiro estado do poço de potencial, o estado eletrônico excitado. Tipicamente, esse íon vai decair depois de um tempo para esse estado aqui, né? E com isso, nesse processo, a gente aumentou em uma unidade a energia de vibração. Tá? A cor que está desenhada aqui é porque a frequência é um pouco maior do que a frequência dessa transição aqui, então isso é o que a gente chama de uma banda lateral para o azul. Essa banda lateral para o azul vai levar a um aumento da energia de vibração dos íons. Eu posso fazer o contrário, eu posso excitar na banda lateral vermelha, e se eu sair de um estado muito excitado e fizer esse processo várias vezes, ele termina no estado fundamental de vibração. Então essa é a maneira com que é possível resfriar um íon ao estado fundamental de vibração no poço de potencial. Se eu tiver mais de um íon, eu tenho oscilações acopladas, então o que acontece com um dos íons está sujeito ao que acontece com o outro íon, porque eles têm uma interação coulombiana entre eles, então deslocamentos desse íon vão afetar o que acontece com esse aqui e vice-versa. Isso me dá dois modos normais, se eu tiver dois íons, um modo normal correspondendo ao centro de massa, outro modo normal correspondendo à diferença de posições, portanto, correspondendo a um modo que a gente chama de respiro. No laboratório do Rainer Blatt, em Innsbruck, vocês têm uma imagem aí de uma cadeia de 6 íons, são 7 íons, em que vocês veem todos os íons se movendo juntos, é o modo de vibração do centro de massa, ou os íons nesse modo de respiro. Isso aqui é uma sequência de imagens feitas com íons individuais aprisionados numa armadilha desse tipo aqui, que é uma armadilha do tipo Paul, só que é uma armadilha do tipo Paul linear. Então, esses eletrodos aqui, tem 4 eletrodos nesse plano que tem a radiofrequência, esses eletrodos aqui têm tensão relativamente baixa, simplesmente para definir este eixo ao longo do qual os íons podem justamente vibrar. Eles são muito fortemente confinados na direção transversa, na direção longitudinal eles têm uma relativa liberdade de movimento. E é por isso que eles conseguem observar
tanto esse modo do centro de massa quanto esse modo de respiro. Bom, fazendo acoplamento entre esses estados, a gente consegue, por exemplo, preparar situações em que, como eu disse, eu posso gerar uma superposição do estado atômico do íon, do estado interno, posso também gerar uma superposição do movimento de vibração. Ou seja, eu posso ter um estado em que eu tenho, no modo do centro de massa, uma superposição de estado excitado do centro de massa com o estado fundamental do centro de massa e estado interno fundamental superposto com um estado excitado. Mas, por exemplo, o estado excitado pode estar vinculado a estado fundamental do centro de massa, estado fundamental interno ao primeiro estado excitado. Esse tipo de estado é o estado emaranhado dos dois sistemas. Então eu posso emaranhar o movimento do centro de massa com os estados internos dos íons. Isso me permite, por exemplo, fazer usando, se eu fizer o que está desenhado aqui, né, com um laser excitar este íon, com outro laser excitar esse íon e vir com um ângulo e excitar o movimento do sistema, eu consigo usar esse movimento do sistema para comunicar a informação de um íon para outro íon. Tá bom? E esse é o princípio de funcionamento de portas lógicas baseadas nesse tipo de sistema. Claro que para a gente gerar algo como um processador, a gente gostaria de uma arquitetura um pouco diferente, vários íons, etc., que a gente possa mover. Isso aqui é um exemplo de uma armadilha em que a gente pode trazer todos os eletrodos para um plano e os íons ficam suspensos sobre o plano e é possível transportar íons. Vocês veem uma fileirinha de, aqui no caso é uma ilustração com partículas, uma fileirinha de partículas aqui, uma fileirinha de partículas aqui, e elas vão sendo transportadas ao longo do sistema para fazer esse tipo de processamento, esse tipo de endereçamento. Bom, eu sei que foi muito básico, mas o que eu queria apresentar para vocês era um pouquinho desse sabor de aprisionamento, de manipulação de graus de liberdade externos de partículas individuais, sempre a partir do entendimento do oscilador harmônico. No caso dos condensados de Bose e Einstein, uma manifestação macroscópica desses efeitos quânticos. No caso dos íons individuais, um exemplo de um sistema spin-mola, né, em que a gente consegue fazer testes fundamentais de mecânica quântica e explorar aplicações em informação quântica. As analogias vão muito além. A gente pode aprisionar não apenas as partículas, mas a gente pode, por exemplo, manipular os estados internos dos sistemas e gerar o que se chama aprisionamento de população atômica, observando efeitos de interferência na manipulação desses sistemas, e esse tipo de efeito também, sabendo a física de osciladores acoplados, a gente consegue gerar intuição a respeito. Então, eu espero que vocês saiam daqui pelo menos com o interesse em estudar mais os sistemas de oscilações acopladas. Obrigado. Bom, o que eu vou mostrar é um protótipo de uma armadilha magnética. Como é que você faz para aprisionar um dipolo, um ímã, né, usando outro ímã. Eu tenho uma base magnética aqui, cria um campo magnético inhomogêneo, e se eu pegar esse ímã aqui e colocar próximo, tem uma posição aqui mais ou menos aqui que eu sinto que se eu soltasse, em princípio, ele ficaria, né? Compensaria a força magnética, compensaria a gravidade. Mas se eu soltar, ele vira. Ele vira por causa do torque. Como é que eu faço para impedir que ele vire? Eu posso conferir a ele momento angular. Então eu boto ele para girar. E eu vou tentar colocá-lo na posição de aprisionamento estável, conferindo o suficiente momento angular. E aí vocês veem, então, o sistema levitando. Eu posso passar a minha mão por baixo e ele acaba caindo. A gente pode tentar fazer uma última vez. Esse ele fica um pouco mais de tempo. Posso
posso mostrar, não tem nenhuma corda em cima, embaixo, vocês podem ver que está perfeitamente aprisionado. E se eu for ainda muito audacioso, eu posso tentar deslocar a armadilha e ver se ele segue. Tem que fazer isso muito lentamente. Mas como vocês podem ver, mesmo deslocando a armadilha, o sistema continua seguindo, claramente aprisionado pela minha armadilha. Vou trazer ele de volta. Bom, caiu. Isso aqui é um exemplo de uma armadilha de partículas carregadas do tipo Paul, em que tem 3 eletrodos, um eletrodo central, um anel, que é mantido aterrado, e 2 esferas que são mantidas no mesmo potencial, mas esse potencial é um potencial oscilante na frequência da rede, 60 Hz, 1500 a 2000 volts, e com isso a gente consegue aprisionar partículas carregadas, como por exemplo, partículas de isopor. A gente produz as partículas de isopor simplesmente atritando numa lixa, e depois carrega a armadilha, e vocês estão vendo aí uma partícula carregada bem no centro dessa armadilha. A gente pode inclusive mostrar que se eu deslocar a armadilha,